Professor Ícaro, estamos corrigindo o simulado, o segundo simulado da UERJ, as questões de física. Questão número 4. O maior prédio do mundo é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes. Esse prédio tem 163 andares de altura, 163 andares e altura total de 828 metros. Todos os andares têm a mesma altura. Um atleta desafiou seu amigo e ele correria uma distância retilínea de 100 metros rasos. E, no mesmo instante de sua largada, o amigo deixaria uma pedra cair de algum andar do Burj Khalifa. O atleta percorreu o trecho com velocidade média de 36 km por hora. Desconsidere a resistência do ar e considere que a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para que o atleta finalize os 100 metros e a pedra chegue ao chão aproximadamente ao mesmo tempo, a pedra deve ser solta próxima do qual andar que iremos, será solta essa pedra. Vamos ver então. Nesse caso, tá? A gente vai estar trabalhando com dois tipos de movimento, tá? Caso parecido com a gente utiliza em lançamentos oblíquos, tá? No caso aqui, ó, o atleta, como ele está a um movimento, uma velocidade média constante, tá? Ou a gente pode considerar ele como um movimento retilíneo uniforme por conta da velocidade média, tá? Vamos considerar ele com um MRU, beleza? E já a pedra segue um outro tipo de movimento. Nesse caso, como ela vai ser solta, seria uma queda livre, no caso de queda livre. Eu gosto de não classificar como queda livre, mas movimento uniformemente variado, colocando todos os tipos de questões dentro do mesmo movimento, ok? Bom, vamos anotar os dados primeiro, tá? Nesse caso aqui a gente está precisando de qual andar, Provavelmente a gente vai procurar primeiro, a altura desse andar, na nossa fórmula. E vamos dar uma analisada aqui, tá? Nos dados que foram passados para a gente. Vamos segurar um pouquinho esse dado aqui dos 163 andares em relação a 828 metros. Vamos partir primeiro para o próprio movimento do atleta. O atleta ele vai correr 100 metros rasos, com uma velocidade média de 36 km por hora. Então vamos lá. Velocidade, tá? Eu vou botar A de atleta, 36 km por hora. E já vou transformar para metros por segundo, tá? Porque a gente está trabalhando com metros aqui, a distância e provavelmente na altura do prédio também. Vamos utilizar metros por segundo e etc. E aqui então, para a gente transformar, a gente no caso divide por 3,6 e temos que é 10 metros por segundo, a velocidade média do atleta. Então, qual a formulinha que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a própria fórmula do MRU, tá? Lembrando também, que o ΔS do atleta, seria de 100 metros. Para quê? Para simplesmente a gente utilizar uma informação que vai ser a ligação entre esses dois movimentos. Nesse caso, a ligação, como nos casos de lançamento oblíquo, na maioria dos casos, temos que o tempo que o atleta ele percorre esses 100 metros rasos tem que ser igual ao tempo em que a pedra chega até o chão, beleza? Então, se a gente calcular o tempo aqui, a gente pode jogar lá na parte da pedra, utilizando as fórmulas de MUV, e conseguimos encontrar a altura que a pedra precisa ser lançada. Então, vamos lá. Nós temos que ΔSA é igual a velocidade de A vezes T, Para quem está estranhando, a gente pode utilizar o S menos S0 aqui, da fórmula do sorvete, e a gente transforma para ΔS direto. Colocamos os dados, 100 metros, 10 metros por segundo, e o tempo do atleta aqui, que vamos encontrar. Aqui o tempo do atleta seria de 10 segundos. Então, no nosso caso, a gente precisa lançar a pedra, tá? Soltar a pedra de um andar em que ela demore 10 segundos para cair no chão, para que o atleta chegue pertinho, junto com a pedra caindo no chão, beleza?
Primeiramente, vamos lá. MUV, né? Nós iremos utilizar, no caso, o que foi dado foi o tempo que a pedra cai, a aceleração gravitacional, né? Então 10 segundos, 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele está me pedindo a altura, que no caso aqui a gente pode chamar de ΔS, né? Percorrido de uma queda livre da pedra. Beleza? Qual fórmula utilizar? Bom, a gente tem que utilizar das três fórmulas, né? A gente precisa utilizar uma fórmula que a gente tenha um ΔS, né? Ou uma posição, a gravidade e o tempo, né? Que nesse caso, se a gente utilizar alguma fórmula que tenha velocidade, a gente não tem como fazer porque vai faltar dados na gente. Então, no caso aqui, eu vou utilizar aquela fórmula, né, de função horária, tá, da posição, que é ΔS da pedra, V0 pedra vezes tempo da pedra, mais G, que é a aceleração gravitacional no nosso caso, T ao quadrado da pedra dividido por 2. Note o seguinte, eu coloquei mais G aqui, tá? Porque estamos adotando, no caso de queda livre, tá? A aceleração positiva quando o sentido for para baixo, a velocidade também positiva quando for colocada para baixo, ok? E o ΔS, né, vai ficar negativo, porque seria final menos inicial, né? Mas no caso aqui, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Vamos lá. Vamos substituir, né? ΔS que precisamos encontrar da pedra é igual a, vamos lá, velocidade inicial da pedra. Bom, se ela foi solta, né, do prédio, né, não teve arremesso, a velocidade inicial é 0. Então é 0 vezes o tempo da pedra, que é 10, mais aceleração gravitacional, tempo da pedra, que é 10 ao quadrado, dividido por 2, ok? Nesse caso aqui, ó, cancelamos por 0 vezes qualquer coisa, 0. E temos que o ΔS da pedra é de 10 vezes 10 ao quadrado, 100, dividido por 2. Multiplicando, então, temos que é 1000 dividido por 2. Então, o ΔS da pedra seria de 500 metros. Beleza? Bom, se no caso do gabarito, né, existisse, né, a alternativa em relação a metros, já iríamos resolver essa questão. Porém, ele está perguntando em relação aos andares. E aí que a gente volta, né, naquela questão que pedimos para segurar um pouquinho, porque vamos utilizar essa regra de 3 aqui, ó. Essa informação, né, proporcional, né, ao que a gente tem para encontrar quantos andares seriam 500 metros. Ele me disse, então, tá, que 163 andares possuem 828 metros. Algumas pessoas vão procurar quantos metros por andar existem. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro já ir direto, né? É um cálculo a mais que você faria, né? Quantos metros por andar. Lembrando aqui, ó, vamos colocar andar, né? E aqui a altura em metros. E colocando então nossa altura de 500 metros aqui, x multiplicando cruzado, 828x é igual a 163 vezes 500. X, então, vai ser 163 vezes 500, dividido por 828, né? E agora o nosso caso se torna matemático. Multiplicação, depois divide, resultando em aproximadamente 98,4, ok? Como ele me pediu aproximadamente, né, a gente vai utilizar o 98º andar, letra B, novamente, ok? Muito obrigado.